Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou o professor Marcos Aurélio Borchardt e vou trabalhar a disciplina de Gestão de Projetos. Hoje nós vamos ver o conteúdo da primeira aula. Nesta aula, nós vamos ver o que é projetos e o que é gerenciamento de projetos. Então, o principal objetivo da aula é reconhecer os conceitos básicos e identificar os elementos do gerenciamento de projetos. O que é um projeto? Projeto é um conjunto de atividades que tem o ponto de partida e estado final definidos, que persegue uma meta definida e usa um conjunto definido de recursos. A gestão de projetos, ela pode ser bem-sucedida quando precede de uma estratégia bem definida e disseminada por todos os envolvidos no gerenciamento da organização. Ou seja, cada projeto deve estar alinhado aos objetivos estratégicos de planejamento organizacional com foco no resultado. Para que a gestão de projetos aconteça de forma satisfatória, é necessário que esteja ancorado nos objetivos estratégicos do planejamento da organização. Neste intuito, vamos relembrar alguns conceitos sobre o planejamento. Planejamento. Planejamento é a função administrativa que define objetivos e decide sobre os recursos e tarefas necessárias para alcançá-los adequadamente. Já o planejamento estratégico, ele se estende pelo longo prazo, ele é focado na adaptação da organização a um ambiente mutável, é orientado para o futuro, é compreensível por se fazer entender para todos na organização. É um processo de construção de consenso. No planejamento tático, dizemos que ele estende-se pelo médio prazo de 1 ano, focalizando as atividades de unidades intermediárias ou departamentos da organização. Neste nível organizacional, é o planejamento que se delineia do estratégico ao operacional. Já no planejamento operacional, existe um foco para o curto prazo. Ele abrange cada uma das tarefas ou operações individualmente. Constitui-se de uma infinidade de planos operacionais que proliferam nas diversas áreas e funções dentro da organização. Nesse sentido, dentro do conjunto de elementos estratégicos, o planejamento ele tem a finalidade também de definir os objetivos estratégicos de longo prazo de uma organização, dando subsídios para a formatação de projetos que vão definir os objetivos específicos de curto e médio prazo. No âmbito do planejamento estratégico, a gestão de projetos utiliza-se de ferramentas e métodos que corroboram para a realização dos projetos estratégicos voltados para a melhoria da esfera pública. Para isso, estes projetos também existem para atender aos elementos estratégicos e alcançar a missão, visão e estabelecer os valores nas organizações públicas. Os projetos devem contribuir para a obtenção de resultado em curto, médio e longo prazo. Assim, é importante que o gestor esteja ciente de como, quando e por que programar determinado projeto, preocupando-se em preservar um olhar sistêmico, partindo do planejamento estratégico. A figura 1 apresenta um comparativo da gestão estratégica e da gestão de projetos. O que seria a comparação entre gestão estratégica e gestão de projetos? A partir da figura 1, é estabelecido o pensamento estratégico, que envolve a visão, a missão, os valores, a política da empresa e a estratégia pela qual ela vai atingir
os seus objetivos, todos alinhados e voltados para uma visão de futuro. Então, isso define a empresa para o futuro. Uma vez que esse planejamento estratégico ele é colocado em prática, a gente tem a gestão estratégica. Já no campo dos projetos, nós precisamos inicialmente fazer a identificação de projetos. Posteriormente, nós escrevemos o projeto, desenhamos o projeto, e aí a gente começa a transformar o que era uma ideia ou várias ideias em realidade. E aí nós temos que gerir esses projetos que foram idealizados e agora são projetos que deverão ser executados, monitorados, controlados, avaliados e, se possível, se necessário, corrigidos ao longo do seu tempo de execução e avaliação. Então essa ligação ela é muito presente entre gestão estratégica e gestão de projetos. Eu não posso pensar gestão de projetos sem antes trazê-lo para a realidade da gestão estratégica. Os projetos de diferentes escalas, eles podem demorar dias, meses ou anos, podem consumir variados tipos de recursos, tempo e ainda exigir altos padrões de qualidade, como nós vimos na primeira aula, quando eu me apresentei. Estamos sempre pensando no tempo, na qualidade e nos recursos que serão consumidos. Então, nós temos projetos dos mais variados tipos e tamanhos. Projetos na área pública que vão desde a construção de um bairro até a construção de um terminal que envolva vários modais de transporte, por exemplo. Ou um projeto, por exemplo, da recuperação de um rio degradado ou uma área degradada dentro, no âmbito da cidade. Ou a construção de uma ciclovia, por exemplo, como a gente tem visto muito, não é? Uma discussão polêmica pelo país hoje, em várias cidades, e que tem beneficiado a vida de muitas pessoas. Por outro lado, incomoda também muitas outras pessoas. Então, pensar em projetos é pensar também, não é, em como fazer essa gestão com todas as pessoas e instituições que vão se envolver, inclusive as empresas. Diz que gerenciar projetos é como fazer malabarismo com 3 bolas. Custo, qualidade e tempo. E gestão de programas é como organizar uma trupe de malabaristas, todos jogando 3 bolas e trocando-as periodicamente. Então, no final, nós gostaríamos de colocar um desafio, né, em relação a programas e projetos, ou projetos e programas. Para que um projeto seja bem sucedido, para que o seu gerenciamento seja bem sucedido, nós temos alguns passos que devem ser seguidos. Por exemplo, definir claramente as metas, gerenciar de forma competente esse projeto. Então, precisamos de um gerente de projeto competente. Precisamos também do apoio da alta administração. A equipe que vai compor as frentes de trabalho, não é, para a execução do projeto ou até mesmo da sua elaboração, precisa também ser composta de membros competentes para que esse projeto seja bem sucedido. Precisamos de suficiente alocação de recursos, canais de comunicação adequados, mecanismo de controle, capacitação para feedback, responsividade aos clientes, não é? Mecanismo de solução de problemas e que o pessoal do projeto seja contínuo. A gente não tenha muita troca de pessoal, precisamos de continuidade do pessoal envolvido com o projeto, tanto na sua elaboração, quanto execução e avaliação. E aí eu gostaria de voltar ao nosso desafio. Quando a gente está falando, dando o exemplo que o Slake traz sobre o malabarismo, né? A gente tem um malabarista com 3 bolas. Quando a pessoa está sozinha,
fazendo esse malabarismo, ele está trabalhando na perspectiva do custo, qualidade e tempo. Quando a gente vai falar de programas, nós estamos pensando que existe, o Slake diz que existe uma trupe de malabaristas, existem vários malabaristas trocando simultaneamente essas 3 bolas, cada um representando o seu projeto. Nesse sentido, o desafio é: o que é mais abrangente, um projeto ou um programa? E aí eu gostaria que vocês estudassem o material que vai estar disponível e, além disso, começassem a observar no âmbito das cidades, né, no âmbito urbano, por exemplo, o que tem se pensado pela gestão pública municipal, estadual, sobre a política nacional de resíduos sólidos, no que diz respeito à coleta do lixo de sua cidade. Eu acho que esse desafio é bem interessante para você começar a colocar em prática esses conceitos, né, que a gente acabou de estudar na aula de hoje sobre projetos e gerenciamento de projetos. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.